Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco, nessa série de vídeos que a gente grava toda semana a respeito de saúde mental, dependência química, depressão, ansiedade e seus sintomas e comportamentos. Hoje nós vamos falar sobre um comportamento muito comum hoje em dia e que a gente tem que tomar muito cuidado porque esse comportamento não ajuda a gente a viver bem, de forma nenhuma. E esse comportamento que nós vamos falar hoje é a vitimização. O que é isso? A vitimização não é apenas um problema de comportamento, mas é também um sintoma de conflitos psíquicos que a pessoa tem mais profundos. Tá? Por que eu me sinto vítima o tempo todo, né? E esses conflitos psíquicos precisam ser explorados. Você precisa entendê-los e sair desse círculo vicioso onde você fica o tempo todo se sentindo vitimizado, né? E aí prejudica muito a forma de você se relacionar com os outros e principalmente com você mesmo. Gera uma ansiedade enorme e você sempre acha que a culpa é do outro, né? E aí esse processo, você às vezes tem que ir lá até no inconsciente para saber por que você conseguiu se colocar nessa situação, na posição de vítima o tempo todo, né? Se sentindo sempre prejudicada por todo mundo. Qual é a diferença entre ser vítima e vitimizar-se, né? É essencial que você entenda essa diferença para você saber, porque ser vítima existe e a gente vive num mundo que constantemente nós somos vítimas de várias coisas, né? Agora, vitimizar-se é outra coisa, né? Ser vítima se refere, por exemplo, a uma condição na qual uma pessoa sofre injustamente por ações de terceiros. A pessoa sofre injustamente por ações de terceiros, de outras pessoas, né? Por exemplo, um abuso que você sofre de alguém, um bullying, uma violência, uma discriminação, né? E vitimizar-se já é uma postura comportamental, né? Onde a pessoa tem um sofrimento muito grande porque ela se sente vítima. Na verdade, o vitimizar-se é uma escolha. Eu escolho ser vítima disso. Eu escolho ser vítima, né? Me colocar na posição de vítima. Por quê? Porque você provavelmente tem uma percepção ou uma interpretação distorcida dos eventos que acontecem com você. Dentro naquela condição de que você está sempre vivendo um desamparo, né? Uma condição de que você acha que você não pertence àquele grupo ou àquelas pessoas. E aí a sua tendência é sempre de culpar os outros exatamente pelas próprias adversidades que você tem, né? Um olhar mais profundo para a pessoa que se vitimiza o tempo todo, né? Eu poderia dizer para você que existem aqui vários mecanismos que você pode identificar se você é uma pessoa que se vitimiza o tempo todo. Se você tem uma compulsão à repetição, né? Por exemplo, um dos conceitos centrais da psicanálise para entender a vitimização é a compulsão à repetição. O Freud observou que indivíduos podem inconscientemente se expor repetidamente a situações traumáticas ou dolorosas. Então, se você teve uma situação traumática ou dolorosa uma vez na sua vida, né, você pode de repente se neuroadaptar àquela situação e viver aquilo repetidamente. Tudo que acontece que você não se sente bem, você leva para aquela casinha daquele trauma que você teve há muitos anos atrás e você sempre fica achando que você é vítima naquela situação.
quando na verdade, na maioria das vezes, não é, tá? Então, você precisa ressignificar isso, né? No contexto da vitimização, isso pode significar que a pessoa, sem se perceber, se coloca em circunstâncias semelhantes àquelas que ele foi vítima lá no passado, né? Buscando talvez de uma forma ou de outra de dominar ou elaborar o trauma original, mas na verdade você acaba revivendo esse trauma e trazendo mais sentimentos de vitimização para você mesmo, né? O inconsciente vai desempenhar um papel fundamental nisso daí, porque esse sentimento que você teve quando você foi traumatizado há muitos anos atrás ou lá na infância, vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo, né? E alguns desse mecanismo podem, por exemplo, sugerir ou incluir uma projeção, né? Aquela pessoa que projeta os seus próprios medos numa outra pessoa para poder se vitimizar e dizer: eu tenho medo disso por causa daquilo, eu tenho medo disso por causa daquela pessoa, né? Jogar os medos, as culpas, as responsabilidades nos outros, né? Vendo-se como vítima das intenções das outras pessoas, né? Negação, por exemplo, que também é um mecanismo, a negação da própria responsabilidade ou da capacidade de agir ou da capacidade de resolver o problema. Aí, por quê? Porque entra numa postura de impotência, de desamparo. Não, a culpa é dos outros, não é minha, né? Racionaliza, justifica. Não, eu tenho razão, a culpa não é minha, né? Identificação com o agressor. Isso também é um sintoma. Por exemplo, em alguns casos a vítima pode desenvolver uma identificação inconsciente com o agressor, né? Que pode levá-lo a reproduzir padrões de comportamentos abusivos ou a se colocar em posição de submissão. Então, por exemplo, se o sujeito faz, eu também vou fazer. Eu sou vítima daquela pessoa, e às vezes não é. Então, se ele faz uma coisa ruim para mim, eu vou repetir a mesma coisa para os outros, porque eu sempre me vitimizei, né? Isso acontece muito dentro de relacionamentos casais, né? Porque também a pessoa acha que está tendo um ganho com aquilo, entendeu? Como a pessoa tem pena de mim, a pessoa me dá atenção quando eu faço isso, quando eu me coloco numa posição de vítima, né? Eu fico sem a responsabilidade porque eu jogo a responsabilidade para o outro, né? Eu evito que ele me critique, eu evito que ele fale de mim, né? Esses ganhos que você, que é uma pessoa que vive na vitimização, acha que está tendo, na verdade, eles estão dificultando você abandonar essa postura vitimista. Eles estão dificultando você abandonar essa postura, mesmo que ela cause sofrimento, né? Quando você é vítima, mas você se sentir sempre vítima, aí você precisa pensar um pouco sobre isso, né? Porque isso vai fazer você estagnar no seu processo de crescimento pessoal e vai evitar que você tenha responsabilidades sobre a sua própria vida, né? Vai evitar aí um crescimento pessoal que você precisa ter, a capacidade de fazer a sua autocrítica, que você precisa ter, de buscar soluções, não vai ajudar você a evoluir como pessoa, porque você vai estar sempre se mantendo num ciclo de queixas, num ciclo de reclamações. Você é vítima de tudo, o mundo te deve isso, teu pai te deve aquilo, tua mãe te deve aquilo, teu marido, a tua esposa te deve isso, te deve aquilo, né? O mundo é um bando de gente que não serve para nada e que todo mundo faz coisas ruins para me prejudicar, né? E não é assim. O mundo está aí para ser vivido e você precisa enfrentar esse mundo. Então não adianta
se vitimizar, né? Você precisa identificar esses padrões, tá? Procurar uma análise, tá? Identificar, reconhecer esses padrões de repetição dentro de você e os mecanismos que te levam a se colocar nessa posição de vítima. Por que eu faço isso? Isso foi um acontecimento do passado, agora não é mais, né? Assumir as responsabilidades pela sua mudança, tá? Conscientizar-se da sua parcela de responsabilidade na dinâmica das relações e na forma como você interpreta os eventos, tá? Elaborar esses traumas é essencial, né? O trauma, ele existe para ser elaborado. Muitas vezes a gente tem um trauma bobo, muito bobo, que traz problemas seríssimos. Por exemplo, olha, vou dizer um trauma para vocês muito simples. Um paciente meu tinha um trauma muito grande de sentir, de achar que o pai não gostava dele, né? E aí ele achava que o pai não gostava dele, e aí ele era vítima sempre do pai, era vítima do pai, e depois ele projetou isso também na mãe, no avô, na avó, na família inteira. Pronto, ninguém na minha família gosta de mim, preferem outras pessoas. E aí, dentro de um processo psicanalítico, a gente chegou num ponto, aconteceu alguma coisa na sua infância que te deixou. Ele ficou pensando, ele falou assim, nossa, aconteceu uma coisa boba, mas será que foi isso? Eu disse, conta, vamos ver, né? Talvez seja. Aí ele disse que uma vez, quando ele era criança, ele viu numa vitrina lá de loja de brinquedo, um caminhãozinho que era azul. E ele falou, ah, olha, eu vou pedir pro meu pai de final de ano. Ele pediu, o pai falou, tá, vou dar. Quando o pai foi comprar, o pai comprou dois, comprou um azul e comprou um verde. Deu o azul de presente para o primo dele, que era praticamente da mesma idade dele, e deu o verde para ele. Ele não queria, ele queria o azul, porque ele tinha visto o verde. Pronto, meu pai não gosta de mim, meu pai prefere o meu. Olha só, que coisa simples. Mas ele era criança. Aquilo ficou marcado. Meu pai não gosta de mim, meu pai prefere o meu primo. E ele foi alimentando aquilo dentro de si. Poderia ter dito para o pai, não, eu não queria isso, eu queria da outra cor. Ou o pai também talvez não tenha sensibilidade e nem se lembrou, na verdade, da cor que ele tinha pedido, né? Olha só, é um trauma, é um trauma. Você pode pensar assim, ah, mas será que esse exemplo é um exemplo factício, por exemplo, da gente dizer assim, é trauma? É porque era criança. Era criança. Para criança isso é importante. O mundo da criança é lúdico, é colorido, é azul, é verde, né? E aí ele foi alimentando aquilo dentro dele. E quando chegou num ponto em que ele achava que ninguém... Aí pronto, diminuiu a autoestima, não conseguia ter responsabilidade, tudo era culpa de todo mundo. Quando ele pensou sobre isso, ele foi elaborando devagar e foi vendo que não era culpa de ninguém, que foi algo que ele tinha dentro dele. E quando ele se lembrou disso, né, no momento em que ele colocou isso para fora, ele começou a chorar e falou, nossa, eu sofri tanto por causa disso. Talvez você tenha transformado isso, né? Porque tem algum outro acontecimento onde você percebia que teu pai não era legal com você? Não, foi só esse. Pronto, né? Converter esse movimento em um motor para a mudança e para o desenvolvimento de uma postura ativa e saudável durante a vida, porque essas coisas acontecem, né? Então, assim, ser vítima de um abuso sexual, né? Ser vítima de uma violência, de um bullying, uma criança que foi espancada, uma criança que passou fome porque não davam comida para ele, uma criança que ficava trancada dentro de casa. Tudo bem, isso realmente é ser vítima. Na vida adulta, quando você é vítima de uma pessoa que é desonesta com você, que mente para você, não precisa você entrar na questão de achar que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Não, você se afasta.
Mas quando esse trauma acontece lá no início da sua vida, ele causa alguns estragos, tá? E aí você não pode ficar se vitimizando a vida toda. Eu fui vítima, eu sou vítima, eu sou vítima, eu sou vítima de tudo, tá? Então, entenda muito bem a diferença entre ser vítima e vitimizar-se. A vitimização, a gente encontra isso demais hoje em dia, principalmente nos adolescentes, tá? Tem muitos adultos também que são assim até hoje, mas na verdade esses adultos que vivem na vitimização ainda têm 80, 90% dos sintomas e dos comportamentos de adolescente. Quando você é uma pessoa que costuma estar ou viver na vitimização, quando você supera isso, você entra numa outra fase de desenvolvimento do ser humano, que é a fase adulta, tá? Pense um pouco sobre isso, tá bom? Agradeço por terem me ouvido, deixe seus comentários, me sigam nas redes sociais. Eu tenho um curso sobre depressão e ansiedade na plataforma do Hotmart, que também fala sobre dependência química. Se te interessa, clique no link, descubra, tá bom? Foi um prazer falar com você e até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus.